Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor é maravilhoso, tremendo, poderoso. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor há de fazer. Meu Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para tratar nos nossos corações. Que o Senhor, meu Deus, fale conosco, como somente o Senhor sabe fazer. A Tua voz é inconfundível, a Tua voz é como o som de muitas águas. Que quando nós ouvirmos, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para tratar conosco, que algo no nosso interior venha acontecer, venha se mover, no nome de Jesus. Amém. Amém? Quem já se perdeu alguma vez pelo caminho aí? Levanta a tua mão. Eu não estou falando só da fé, mas estou falando, você está indo em alguma direção, na hora que você vai ver, pum, se perdeu. Você está caminhando e você não conhece direito, te deram uma instrução, né? Falaram assim, olha, você anda 5 quarteirões, na hora que você andar 5 quarteirões, você vira à esquerda, depois você anda mais 2 e vira à direita. E aí você está indo, de repente o celular toca. O celular toca, você atende o celular, e aí em vez de você virar 5, você vira em 7. E o que acontece? Você se perde totalmente do caminho que você estava proposto a chegar. Lembro uma vez que eu vi os irmãos aqui que vieram de São Paulo, né? E lembrei de uma história. Uma vez eu fui fazer uma entrevista lá em, se eu não me engano, era em Guarulhos, no Comercial Esperança. E eu indo, era para mim entrar numa rua, eu dei bobeira, andei 2 a mais. Só que essas 2 a mais me fez eu perder uns 40 minutos. Porque eu tive que dar uma volta inteira numa marginal que eu não conhecia, peguei um trânsito, o negócio foi triste. E você sabia que quando nós se perdemos no caminho, nós demoramos um pouquinho mais para chegar aonde é o nosso objetivo, onde está estipulado para nós chegarmos. Você sabia que tem coisas que Deus tem para nós, que existem promessas de Deus, que tem coisas que Deus deseja realizar sobre a nossa vida, só que muitas vezes nós não vemos realizar no tempo exato por conta de se perdermos no meio do caminho. E o que são as coisas que faz nos perder? Por exemplo, luta. Quando você passa por luta, às vezes a luta é tão grande que você toma uns nocaute, você toma uns jab de direita, que eu vou falar para você, deixa a gente meio atordoado, deixa ou não deixa? Quem já passou por luta aí que ficou até meio cambaleando? Levanta a mão. Tem luta aqui que a gente passa, que eu vou falar a verdade para você, que se não é Deus na nossa vida, a gente não se sustenta. Tem cada prova que às vezes nós passamos, irmãos, que eu vou falar a verdade, que é só a misericórdia de Deus para nos manter de pé. Por quê? Porque chama luta? Realmente, entendeu? Imagina uma briga, imagina você lutando contra o Mike Tyson, e você toma uma no queixo, te desmonta. E tem provas que nós passamos que é exatamente assim, que o negócio vem com tudo para cima. E essa luta muitas vezes nos atrapalha no meio do caminho. A distração, você sabia que a distração, ela é uma das coisas que mais nos tira do caminho. Perceba uma coisa, quando o faraó, um novo faraó assume o Egito, e ele olha para o povo de Israel, e ele vê o povo de Israel crescendo, multiplicando, ele olha para o povo e diz assim, esse povo é forte e numeroso. Se eles enxergarem o poder que eles têm,
a força que eles têm, eles derrubam o nosso governo. Então faça uma coisa: aumente o trabalho deles. Carrega eles de mais trabalho. Para quê? Para gerar uma distração, para eles perderem o foco. E as distrações é assim. Por exemplo, nós vivemos numa geração hoje que nós temos que lutar fortemente para não se perder com as distrações. No trabalho, dentro da nossa casa. Quem aí falou assim, ó, a mulher fala assim, vou começar a limpar a casa agora. Deixa eu só ver uma música aqui para pôr. Aí você entra no YouTube para ver música. Aí, na hora que você vai ver, você está uns 20 minutos procurando a música e ainda não começou a limpar a casa, ainda não achou a música. Quem aqui, eu falei assim, nossa, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu falei assim, eu vi um conteúdo legal de um pastor que eu sigo, eu falei, eu vou entrar lá para ver. Na hora que eu entrei no Instagram, e eu fui ver, eu estava vendo o feed. E já tinha passado uns 10 minutos. E eu assim, ó. Eu falei, gente, não é possível. Perceba-se que nós hoje lutamos muito contra muita coisa que nos distrai. Nos tira do foco, nos tira do propósito. É incrível isso. Se nós não se atentarmos, nós perdemos o caminho qual Deus traçou para nós por conta de se distrair com muita coisa. Eu posso me distrair dentro da igreja. Você está vindo bem, você está na bênção, você está caminhando com Jesus, as coisas tá começando a acontecer para você. E de repente, alguém fala mal de você. Alguém falou de você. Ai, meu Deus. Parece que o mundo acaba para você. Mas são coisas que acontecem para te distrair, para te tirar do foco. Já percebeu isso? Você está vindo, de repente acontece algo. No teu trabalho. Pum, tira teu foco. Quantas pessoas eu já vi? Gente, eu vou falar de coisas assim que nessa caminhada com Deus, de quase 20 anos caminhando com Jesus, quantas pessoas eu vi vindo bem na presença de Deus e se perde no meio do caminho por conta de uma distração. Coisa boba. Mas se distraiu, deu bobeira, pum, na hora que foi ver, a pessoa esfria, a pessoa desvia, a pessoa se afasta. Eu tenho certeza que você já foi tentado pelo menos a isso. Teve um momento que você estava bem, você estava focado. E você sabe que quando nós estamos focados, as coisas parecem que começam a caminhar, né, em passos largos. Mas a gente começa a perder tempo. Pronto. Parece que as coisas começam a sair dos trilhos. A distração é uma coisa que nos tira do caminho. Desânimo é uma coisa que nos tira do caminho. Desanimado. Parece que bate aquele desânimo, bate aquela coisa ruim em você. Você não tem vontade de mais nada. A vontade que tem é de ficar deitado. A vontade que tem não é nem de trabalhar. A vontade, você começa a perder gosto pelas coisas. São coisas que nos tiram do caminho. E quem aqui nunca lutou contra o desânimo? Se nós fizermos uma estatística aqui, eu arrisco em dizer que mais de 70% pelo menos acordou um dia desanimado dessa semana. Se você tivesse a opção de não ir trabalhar, você não tinha ido. Vamos fazer? Quem aqui pelo menos um dia da semana acordou, você falou assim, nossa, não quero, não estou afim, levanta a mão. Eu errei a estatística, deu quase 100%. Mas é um fato. E você percebe que se você der ouvido para o desânimo que bateu na sua porta, ponto, pronto. Perdeu o caminho que você vinha traçando,
para uma mudança, para uma transformação, ali foi o ponto que fez você perder o caminho. Vou falar outra coisa aqui que nos faz perder o caminho. Conversas erradas. Conversas erradas faz a gente perder o caminho. Eu já vi gente que estava crescendo com Deus, na presença de Deus, e foi dar ouvido para pessoas erradas. A pessoa nunca mais foi a mesma. Porque ouvir pessoas erradas te tira do caminho. Você já teve a experiência? Eu já vivi isso. Você dentro do carro com uns 4, 5. Não, é mais para frente. Não, é agora. Não, é aqui. Não, é mais para frente. E fica aquela briga, né? Quem já viveu essa? O que acontece? Você se perde. Porque ouvir pessoa errada faz você se perder. Então você tem que saber quem você ouve. Por exemplo, ouvir crítica construtiva de quem nunca construiu nada, o que vai acontecer com você? Pare e pense, quem você está ouvindo? Veja frutos. É impossível, olha, não sou eu que estou falando, mas a Bíblia diz, é impossível uma árvore boa, fruto, me ajuda aí, árvore boa dá fruto? Então você olha o fruto é ruim. Você vai ouvir? Hã? Você sabe que às vezes parece que a gente gosta de ouvir gente ruim, conselho ruim. O fruto é ruim, mas parece que a gente gosta. Sabe por quê? Porque às vezes a palavra dessa pessoa afaga o nosso ego. Às vezes o que a pessoa que não tem fruto está falando acaricia o nosso ego. Só que aquele que tem fruto te fala algo que te confronta. Só que isso às vezes não é gostoso de ouvir. Só que o que te confronta muitas vezes te coloca no caminho direito. Então, às vezes nós perdemos o fio da meada, nós perdemos o caminho qual nós estamos caminhando. Você sabe por quê? Porque ouvimos que não tem fruto. Simples, ouça quem não tem fruto. Você vai perceber que a tua vida vai entrar num descontrole total. São coisas que nos tiram do propósito. Sabe outra coisa que às vezes faz a gente perder a direção? Não entender as fases. Não entender que a nossa vida é feita de fases. Eclesiastes 3 diz assim: há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de você gastar, há tempo de você economizar. Há tempo para tudo. Você sabe que eu entendo? Que existe fases. Vai ter a fase que você não vai fazer nada e as coisas vão fluir. Vai ter fase que você vai se matar de fazer e parece que o negócio não vai. E o que tem de errado nisso? Nada. São fases. Só que muitas vezes a fase que nós estamos atravessando, por não entendermos que é um processo, a fase ruim, ela também tem um tempo, como a fase boa também tem um tempo. Então eu quero dizer, nada é eterno. A fase ruim que você está passando, ela não vai durar para sempre, ela tem um tempo determinado para acabar. Você entendeu? Só que no meio da fase ruim, o que acontece comigo? Eu não entendo isso. E saio do caminho. E o que eu devo fazer quando a fase é ruim? Uma coisa: não parar. Vou falar de novo.
quando você identifica que a fase não está boa, que a fase não está legal, o que você faz? Não pare. Não pare. Continue fazendo. Continue andando, continue caminhando, porque a fase ruim ela vai passar. Só que o que a gente faz? A fase está ruim, eu paro. Achando que se eu parar, essa fase vai pular. Não vai. Tem fases que nós temos que passar. É assim. São ciclos na nossa vida. Agora, eu quero ler o versículo e você vai entender. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 2, 4 e 5 diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A primeira coisa que Deus fala aqui para a igreja de Éfeso é o quê? Eu tenho uma coisa contra ti. Isso é forte o que eu vou dizer aqui. Olha o que Deus fala. Eu tenho uma coisa contra ti. Porque você abandonou o seu primeiro amor. Deus não repreendeu eles ou disse assim: eu tenho uma coisa contra ti, porque vocês não me amam. O que Deus fala? Eu tenho uma coisa contra vocês, porque vocês não me amam como vocês me amavam antes. O amor de vocês diminuiu. Vocês não manteram a constância. Vocês pararam. Em determinado momento, não se sustentou. Olha como isso é poderoso, igreja. Deus ele faz uma advertência: eu tenho algo contra ti, igreja de Éfeso. Vocês não me amam mais como me amavam antes. O amor de vocês diminuiu. O amor de vocês não são como antes. Então eu percebo algo. Que o que Deus quer de mim e de você, uma constância do nosso amor. Que nós venhamos manter o quê? Uma regularidade. Que nós não venhamos viver uma vida que muitas vezes, por causa de fases, por causa de conversas, por causa de lutas, ou por causa de provas, ou dificuldades que viemos enfrentar, permitir que o nosso amor por Ele diminua. Então Deus fala assim, entende isso, ó. Versículo 5, lembra-te de onde caíste. Olha o que Deus está falando para nós hoje. Lembra agora, qual foi o momento que você perdeu o foco. Lembra o momento onde você saiu fora. Lembrar é exatamente isso. Lembra, traz à sua mente agora, qual que foi o ponto principal que aconteceu com você, que fez você diminuir o seu amor. Lembra, volta lá. Pensa, pastor, quando eu comecei a amar mais as coisas do mundo, quando eu comecei a amar mais coisas que te desagradam, quando eu dei bobeira e ouvi pessoas erradas, quando eu não fui fiel à tua palavra, naquele momento,
naquela hora, as coisas começaram a mudar para mim. Porque tem uma hora, tem um ponto-chave, tem um momento que as coisas começaram a mudar em nós, no nosso coração. Perceba isso. As coisas vinham vindo de um jeito. Pronto, aconteceu algo. Que foi um divisor de águas. Que fez você deixar de ser quem você era no início. Então, volta e pensa, raciocine agora e lembra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando com você e tratando na sua cabeça. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tratando com vidas hoje aqui. O Senhor não te trouxe aqui à toa, é porque Ele te trouxe aqui porque Ele quer falar ao seu coração. E Ele está dizendo para você, lembra, traz na sua mente aonde foi, quando foi. Porque é isso que a Bíblia diz, avalia aonde você tropeçou. E Ele diz assim, lembra. E lembrar muitas vezes nos fortalece, porque em Jeremias diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Lembra de quando você tinha o seu coração ardendo e como você caminhava bem com Deus? Lembra? Era maravilhoso. Às vezes eu faço isso e isso me encoraja. Eu falo, eu quero viver isso. Eu não quero deixar de experimentar a graça poderosa de Deus. Porque lembrar nos fortalece. Ela nos ajuda o quê? A saber exatamente qual foi o ponto principal onde erramos. E nos ajuda também a nos fortalecer para nos manter no caminho correto. Então, Deus fala, lembra-te, de onde caíste e arrepende-te. É importante hoje nós fazermos uma reflexão. Lembrar da onde foi o ponto principal da nossa queda. Ou do momento que perdemos o foco. O que nós permitimos que substituísse no nosso coração a presença de Deus. O que eu estou falando aqui, às vezes, não são pecados grosseiros, avaliados pelo homem, né? Porque para o homem, nós fazemos essa classificação, isso é mais grave, isso é menos grave. Mas para Deus, pecado é pecado. E às vezes temos coisas que permitimos que entrou no nosso coração. E a partir daquele momento que entrou, nós percebemos que ali as coisas começaram a sair do caminho. Então pense, lembra, e arrepende-te. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é aquele sentimento assim, ai, que ruim isso, ai, como que é, ai. O remorso é que nem o cara que enche a cara, faz besteira, e fala assim, eu nunca mais vou beber na vida. Na hora que passa a bebedeira, o que acontece? Ele volta de novo, porque foi o remorso. O cara vai, apronta com a esposa, ai, a esposa, eu vou largar, eu vou embora, eu não sei o quê. Aí, não me perdoa, eu nunca mais faço isso aí. Recebe o perdão, o que faz? Tudo de novo. Então você não se arrependeu, você só teve um remorso. Arrependimento tem a ver com deixar. Vou dizer de novo, arrependimento é quando eu deixo. Provérbios diz que aquele que se arrepende alcançará a misericórdia. Você entende isso? Arrependimento não tem a ver com apenas se sentir mal por ter errado, se sentir mal por ter perdido o caminho. Mas arrepender é exatamente isso. Eu estou vindo, era para mim virar à direita, eu passei reto. O arrependimento me faz o quê? Eu dar a volta no quarteirão, voltar aonde? Aonde eu errei, e virar para o caminho certo. Você entendeu ou não? O que é arrepender?
O que Deus está falando conosco? Escuta, ali na próxima quadra você vira à direita. Mas você estava caminhando, se distraiu e perdeu, não virou. Passou reto. Então, se eu estou arrependido, eu tenho que voltar e eu tenho que virar na direção correta. Deus está falando conosco hoje, irmãos. Eu creio que não é à toa que Deus colocou essa palavra no meu coração. Deus tem algo mais contigo. Deus tem algo maior para fazer na tua vida. Deus tem um propósito e um plano para realizar sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu creio nisso. Que Deus quer que você volte e entre na rota certa. É importante nós entendermos isso, porque é o que a Bíblia diz: arrepende-te. E ele diz assim: volte, olha isso aqui, ó. Volte às práticas da primeira obra. Diga comigo, eu devo. Diga bem forte, eu devo voltar às práticas da primeira obra. Lá no comecinho, no primeiro amor, quando o teu coração ardia, quando o teu coração queimava por amor a Jesus, quando o teu coração explodia de amor e felicidade por estar na presença de Jesus, ali nós fazíamos muitas coisas que deixamos de fazer. Então, Deus fala conosco hoje: escuta, volta às primeiras práticas, às primeiras obras, faça aquilo que você fazia quando o seu coração queimava. E como era o nosso coração? Pensa no seu coração quando conheceu Jesus. Era um coração egoísta? Você sabe o que é interessante? Todo mundo que tem uma experiência real com Jesus, parece que o egoísmo morre ali. O egoísmo morre. E a gente começa a pensar nos outros. Se preocupar com vidas. É inexplicável, eu não sei te falar. Nós podemos ser o ser mais egoísta da face da terra. Mas quando nós temos uma experiência com Jesus, parece que o egoísmo ele vai embora. No começo das obras, o nosso coração queima por ajudar, pelo próximo. Nós não temos, sabe, nós não somos apegados a nada que nos prende no egoísmo. É muito interessante. Quando nós temos esse coração queimando para Jesus, nós somos aquela pessoa assim: precisa ajudar? Eu estou aqui. Eu quero ser útil. Aonde eu posso servir? Aonde eu posso ajudar? Só que o problema é que a gente cresce. E quando a gente cresce, a gente fica xarope. Quando a gente cresce, a gente fica enjoado. Quando a gente cresce, a gente fica insuportável. Quando a gente cresce, a gente pensa mais na gente do que nos outros. Isso é o ruim de crescer. Deixa eu corrigir. Isso é o ruim de crescer perdendo o primeiro amor. Porque eu posso crescer sem perder o primeiro amor. Isso acontece com a gente. A gente para de pensar. Irmãos, você já percebeu que tudo o que nos envolve quando a gente cresce e perde o primeiro amor, a gente passa a se tornar crítico? Já percebeu isso ou não? No começo, quando a gente está queimando, tudo é maravilhoso. Sabia disso? Tudo é maravilhoso. A gente cresce, a gente fica enjoado. A gente cresce, a gente fica seletivo. Quando a gente se converte, irmãos, pode subir qualquer um e pregar. É benção. Olha como que Deus falou. Quando a gente cresce, a gente seleciona. Eu lembro, quando eu me converti, eu lembrei essa agora. Tinha
Antigamente tinha muito, né? O culto de oração. Tinha culto de oração, tinha culto de quarto, tinha culto da sexta, tinha culto no sábado. Era culto que não acabava mais. Eu lembro que eu fui para um culto de oração. Gente, era o missionário Marquinhos cantando. O missionário Marquinhos é um naipe da Márcia cantando. Deus te abençoe, meu filho. Eu lembro, eu ia e eu ouvi o missionário Marquinhos cantando. Eu chorava. Se deixava, eu estava sendo arrebatado. Só que aí a gente vai crer. Depois de um tempo, é engraçado. Que aí eu falo, nossa, mas hoje foi brabo, né? O mesmo que quase era arrebatado, era o mesmo que olhava e depois de um tempo falava assim, Jesus, o negócio não está legal. E eu começo a perceber porque o que mudou? Foi o meu coração. Você começa a entender que eu não sei se você está entendendo o que Deus quer falar com a gente hoje. Deus está falando de estado de coração. Deus está falando de postura de coração. Agora, por favor, nenhum músico pegue isso como álibi para fazer de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Ah, então pode tocar de qualquer jeito. Não, negativo. Vai ensaiar, vai estudar, vai fazer certinho, bonitinho. O que eu estou querendo ensinar é coração. Isso não pode mudar em nós. O que era? Como era lá no comecinho? Fome e sede. Fome e sede. Gente, na hora que eu estava escrevendo essa mensagem, eu comecei a lembrar de algumas coisas que acontecia comigo. Segunda-feira não tinha nada na igreja, mas eu aparecia lá. Terça-feira, eu estava lá. Quarta-feira, parece que eu queria passar de lá. Quando eu comecei a trabalhar de vendedor, que eu tinha a liberdade de andar para a rua, eu não sei, de repente eu estava vendendo. Aí, na onde que eu parava? Me ajuda aí. Na igreja. Aí, de vez em quando, minha mulher me ligava, onde você está? Então, estou aqui na igreja. Nem se fosse para dar uma passadinha, mas sabe aquela fome? Sabe aquela sede de você querer conhecer mais? Vai ter vigília. Eu quero. Vai orar. Eu quero. Quanto? A noite inteira. Eu estou dentro. Só que aí a gente cresce. Que hora que começa? 10 horas. Pastor, 10 horas está tarde. 10 horas não. Mas que hora que termina? Ah, sei lá, 3 horas da manhã. 3 horas, não. Deixa, não dá. A gente fica chato. Insuportável. E aí depois a gente reclama por que Deus não fala com a gente. Depois a gente reclama por que Deus não fala como falava. Será que é Deus que muda? Não. É a gente que muda. Quando a gente está no primeiro amor, é fome e sede. É coração queimando. Eu quero mais. Mais e mais. E Deus fala, você quer mais. Tem movimento, você quer estar no meio. Vai ter encontro com Deus. Eu quero. Passei no encontro. Eu quero trabalhar, eu quero estar no meio, eu quero estar junto. O coração queima. Mas a gente cresce um pouquinho. Jesus. Você sabe o que acontece quando a gente está nas primeiras práticas? Posso continuar ou não? Ixi, vou parar então. Posso continuar ou não? Não tem jeito, né? A gente é aberto para novas experiências.
Quando a gente está com o coração queimando, a gente está aberto para novo. A gente está aberto para algo novo, para viver coisas novas. Quando a gente não está com o coração queimando, a gente está fechado. A gente quer rotina. Perceba uma coisa, a gente quer a mesma cadeira, o mesmo lugar. Se o culto acabar 5 minutos fora do horário, o culto acabou tarde hoje, hein? Meu Deus, ó. 8h35. Saiu da rotina. Irmãos, quando a gente está com o coração queimando, você está aberto para o novo. Você quer mergulhar. Você quer mais. Se tiver que buscar mais, você busca. Você não está nem preocupado com nada. Você entende como que as coisas vão mudando ao decorrer do tempo? E por isso, a Bíblia diz assim: volte às primeiras práticas. Aqui não está falando somente do que eu fazia, do que olha, eu cantava, eu tenho que voltar a cantar. Olha, eu ficava na porta, eu tenho que ficar na porta. Tudo isso é consequência de estar bem com Deus. Mas as práticas é exatamente isso, o que o teu coração fazia. Então volte. E voltar não está falando com propriamente ter vontade. Tem coisa que você tem que fazer. Tem coisa que você tem que meter a cara e fazer, mesmo sem vontade. Voltar a fazer é o que nós devemos entender. É isso, então eu vou fazer, porque por fazer a vontade vem. Por praticar, algo em nós vai ser moldado. O que a nossa carne velha moldou errado. Nós acostumamos errado. Então, volte a fazer, que você vai disciplinar a tua carne. Volte a mostrar para o teu coração, para o teu cérebro, para você, que quem manda é você. E você decidiu fazer a vontade de Deus. É isso que nós devemos fazer. O que a Bíblia nos ensina? E eu já estou caminhando para terminar. Olha, só de raiva, hoje eu vou terminar o culto meia-noite também. Olha só. Achei que ia ter uma explosão de glória a Deus, aleluia, agora. Brincadeira, viu, irmãos? Vou acabar logo para você poder comer. Tem uns desesperados aqui que eu não posso citar o nome. Lucas capítulo 15, 8-10 diz assim: uma moeda tinha se perdido. A moeda se perdeu, a dracma perdida. O que você faz? A Bíblia diz. Aqui dá uma lição para nós. A dracma está perdida, você está perdido. Então faça como a Bíblia nos ensina. Limpe a casa, organize, que você vai se encontrar. Essa é a noite de nós limparmos, tirarmos de dentro de nós o que não presta, se reorganizar, para poder encontrar aquilo que está perdido. Deus quer ver você voltando para o caminho correto. Deus quer ver você voltando para a direção onde você nunca deveria ter saído. Fala para essa pessoa, olha nos olhos dela, fala: hoje é noite de você voltar para o caminho correto. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia, um amém? Quem que é aquele que vai? Pode subir o pessoal. Aquele que vai deixar o coração queimando novamente para Deus. Deus vai fazer isso com você hoje. Eu não sei como, mas eu sei que se você permitir hoje, Deus vai fazer algo lindo acontecer dentro de você. Eu quero que você se coloque de pé.
Nós vamos ministrar a ceia também nesse momento. Onde Paulo diz assim, né, lá em 1 Coríntios capítulo 11: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que Deus mais quer, queridos, não é ver a gente perdido no meio do caminho. O que Deus mais quer de nós é que nós venhamos olhar para dentro de nós, achar onde nós se perdemos e voltarmos hoje a ter uma comunhão com Ele. Voltar hoje a se alinhar com Ele. Voltar hoje para estar perto dEle. Então eu quero orar contigo nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos, que você curve a sua cabeça. Se você quiser e sentir a vontade, quiser dobrar o seu joelho, faça isso nesse momento. Eu quero que você se derrame na presença de Deus e fale com Ele de todo o coração. Lembra de onde você caiu. Lembra. Volta lá e lembra. Deus tem algo lindo para fazer na tua vida. Não acabou ainda não. Eu posso dizer para você, é só uma fase ruim que você está passando, e não permita que ela te tire